solicitando o exercício do autoexame, é de profunda importância para as nossas vidas. Examinar a si próprio, trazendo essa condição interior, é fundamental para que possamos, de fato, trazer aquele conceito do Livro dos Espíritos para que se alcance a oportunidade da sabedoria. Conhecer a si mesmo continua sendo o grande desafio das criaturas no alcance das suas amplas possibilidades. É importante destacar que cada um de nós, na posição em que se encontra, conforme dispõe Emmanuel nos comentários realizados em torno do capítulo 3, que a contribuição se dá de acordo com as possibilidades efetivas de cada um, compreendendo dessa maneira que Deus, em sua grandiosa sabedoria, não nos pede sacrifícios além daqueles que efetivamente já podemos realizar. O que é solicitado pela vida é de comum acordo com a nossa própria condição de doar através das nossas atitudes, dos nossos gestos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Emmanuel, ele traz um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E Emmanuel, ele coloca que o trabalho, ele é do Cristo, é o trabalho de Jesus, é a seara do Mestre. Então não temos por que cada um de nós fazer as suas atividades e esperar algum tipo de mérito, ou mesmo fazer esse trabalho disputando com outros irmãos no dia a dia da nossa vida, porque realmente o trabalho pertence ao Mestre. E ele fala assim: o serviço de Jesus é infinito, na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias, sadias em sua expressão substancial. Ou seja, devemos cada um de nós buscar a mensagem, o trabalho sadio. Se for sadio, ele estará dentro da seara do Cristo. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendestes ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa.
Precisamos compreender, diante dessa perspectiva do trabalho, que não devemos de maneira alguma nos vangloriar por atitudes que na realidade somos apenas instrumentos. Vivenciamos continuamente a mensagem do Cristo e devemos nos posicionar de forma a nos tornarmos cada vez mais servos a serviço do Mestre querido. Durante a nossa jornada, somos convidados constantemente a colocarmos em pauta a nossa compreensão das mensagens trazidas pelos nossos benfeitores. O Mestre querido, através da sua gloriosa missão, nos trouxe inúmeros exemplos de como nos comportarmos diante da tarefa ao qual nós somos convidados. Muitas vezes, queremos dispor de tempo e achamos que estamos voltados para o nosso dia a dia sem a devida condição de executarmos a tarefa. Atribuímos às dificuldades que encontramos no caminho a impossibilidade de seguir adiante e acabamos sucumbindo, fracassando diante das nossas obrigações, enquanto cristãos, enquanto trabalhadores na seara do Mestre. Ele destaca ainda que, diferentemente do que muitos pensamos, não estamos aqui a passeio, estamos aqui dentro de um programa evolutivo de responsabilidades, e é dessa maneira que é muito interessante que possamos encarar a nossa vida, pois compreendendo a vida a partir desse ângulo, nós podemos trazer novos contornos para que essa nossa existência seja de fato uma existência proveitosa para o nosso crescimento espiritual. Aproveitar a vida efetivamente é fazer tudo o que de conforme com a nossa consciência, compreendendo que as oportunidades que essa mesma vida nos traz é para que de fato possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, e compreendendo também que a nossa tarefa diária é a de sermos melhores a cada dia, respeitando os nossos limites, porque Deus, em sua grandiosa sabedoria, também assim o faz, permitindo que de verdade possamos crescer dentro das nossas condições de aprimoramento moral. Se, na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. E aí Emmanuel ele chama a atenção para algo muito importante, que é exatamente a condição de evolução de cada um de nós, que é diferente. Então precisamos nos conhecer, nos autoconhecer, para identificar as nossas capacidades e também as nossas limitações, bem como precisamos observar o irmão que está ao nosso lado, de outra crença ou da nossa crença, reconhecendo também que ali está um espírito em evolução e que tem as suas limitações, como cada um de nós. Paulo, no contato com os filipenses, destaca a importância do ato imbuído do gesto de humildade, do ato que é voltado para o exercício da humildade. E ele pede que não se faça nada por contenda, por disputa ou por vanglória, por autopromoção, mas sim por humildade, porque se a humildade nos move no sentido do ir além, nós com toda certeza estaremos dentro do espírito que é colocado por Jesus nas suas perspectivas de evolução. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nessa proposta de Jesus, nós temos o destaque na condição da pobreza de espírito, na relação direta com a humildade, porque permite de verdade que
que cada um possa ir se adiantando, compreendendo, como ele mesmo dissera já aos apóstolos, que aquele que desejasse ser o maior de todos fosse aquele que mais, em verdade, servisse aos demais. A experiência humana não é uma estação de prazer. Não estamos aqui para nos divertirmos, tem um propósito muito maior. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Ou seja, nós estamos aqui para aprender a nos harmonizar com a lei divina, que é a lei de amor. Ao mesmo tempo em que aprendemos, ao mesmo tempo em que estamos em experiência, além de aproveitar tudo isso, precisamos também fornecer condições para que aqueles que nos rodeiam, aqueles que cruzam os nossos caminhos, também possam ter a oportunidade de aprender ao máximo. Porque sabemos que a reencarnação na Terra está cada vez mais difícil, tendo em vista a possibilidade da regeneração que se aproxima. Então é cada vez mais raro devido à quantidade de espíritos que habitam o orbe terrestre. Então a gente precisa estar realmente muito atento para não apenas aproveitar o aprendizado, mas fornecer as condições, facilitar para que os nossos irmãos também tenham essa mesma oportunidade. Quando nós observamos essa realidade que nos move, precisamos olhar exatamente para o que nos leva a agir. Qual é a tendência, qual é o móvel das nossas ações? Se esse móvel está em busca tão somente do nosso destaque, em detrimento de tudo mais que existe à nossa volta, é necessário lançar um novo olhar, conforme nos propõe Emmanuel, para que dessa maneira nós possamos dar um novo sentido para a nossa caminhada. É de fundamental importância entender que, a partir desse novo olhar, nós poderemos enxergar a vida de uma outra maneira, dando um novo contorno às possibilidades e enxergando novas diretrizes para que essa vida se traduza de fato em uma oportunidade de bênçãos. Por maiores sejam as dificuldades, por maiores sejam os problemas, mas muito importante compreendermos que, de fato, Deus nos ensina a todo instante e a todo momento, através de nós e através também das pessoas com quem nós temos a oportunidade efetiva do convívio. Então, escolhendo a seara do Cristo, a gente não pode esquecer que ainda estamos no planeta enfermo, e isso significará que não seremos também compreendidos como Jesus não foi compreendido, mas deveremos seguir firmes no trabalho do bem para que a gente possa realmente ser coroado com a paz interior que todos nós vamos ter ao cumprir a tarefa com bom termo. Evitemos de todo momento, a todo momento, de nos ver diante dessa situação agindo dessa forma como nosso irmão Paulo nos aconselha, evitando de toda maneira não agirmos por vanglória e sim por humildade, pois sendo esta a conduta exemplar de todo aquele que busca o seu crescimento, a sua evolução. E é nos dado constantemente esta oportunidade. Procuremos nos examinar profundamente para que cada momento da nossa existência possamos dar um passo a mais no caminho de nossa redenção.